E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos para mais essa aula de ciências. Estamos aí na nossa 25ª aula, né? Aí, no caso, estamos, né, seguindo para a reta final. Gente, é o seguinte, na aula de hoje, iremos continuar com o capítulo 11 sobre magnetismo, né? Porém, iremos encerrar esse capítulo hoje, tá? O assunto que iremos abordar na aula de hoje será o campo magnético terrestre e falar um pouco sobre eletroímã. Ok, gente? Então, fica comigo e vamos lá para a nossa agenda. Essa será a agenda de vocês de hoje, com os assuntos que eu acabei de citar. E vocês irão fazer as atividades da página 209 e 214. Tranquilo, galerinha? Bom, gente, vamos lá para a correção das atividades anteriores, né? Ficou aí aberta aí a atividade da página 205, né? Como vocês bem sabem, eu não fiz correção na aula anterior porque foi avaliações, né? Então vamos aí para a correção das atividades da página 205. Abra aí o seu livro aí, na página 205. Bom, é bem rápido aqui essas questões, são apenas 2 questões, né? Então vamos lá para a primeira. Ele diz assim, ó, Pedro deixou cair o ímã que tinha nas mãos. Ao bater no chão, o ímã se quebrou em 2 partes. Assinale a alternativa que indica corretamente como ficaram as 2 partes resultantes que o ímã, as partes resultantes da quebra do ímã, né? A gente aprendeu nas aulas anteriores, gente, que o ímã ele é composto por 2 polos, né? E a gente classifica eles como polo norte e também o polo sul, certo? E eles são representados pelo norte pelo N e o polo sul pelo S. Aí aqui você vê, ó, o item A, um ímã ficou com polo norte e polo sul, porém o outro ficou com 2 polos sul. Está errado, né, gente? O item B, um ímã ficou com o polo norte e o polo sul, e o outro ímã também ficou com o polo norte e o polo sul. Então essa é o item correto. Por quê, gente? Porque toda vez que você tem um ímã e quebra ele, reparte ele em outro tamanho, se transforma-se em outro ímã, né? Então, perceba que os restantes, gente, ó, não é nenhum igual ao item B, né? Então, perceba aí que você pode cortar em 1000 pedaços, mas aquele pedacinho de ímã, ele vai ser possível atrair metais, né? E ele vai ter essa classificação. O polo norte, N, e o polo sul, S. Bom, vamos aí para a segunda questão. Otávio chamou os colegas para apresentar um truque de mágica e disse a eles que moveria um carrinho de madeira e uma colher de metal sobre uma mesa, sem tocá-los. Vejam como ele fez, né? Aí, ó, né? O item A diz o seguinte, ó. Na ilustração, é possível ver que Otávio está com uma das mãos embaixo da mesa. O que você acha que ele tem nessa mão? Bom, provavelmente, pessoal, é um ímã, né? Ele tem um ímã. Aí o item B diz assim, ó. Otávio conseguiu mover a colher, mas não conseguiu fazer o mesmo com o carrinho. Explique por que isso aconteceu. Ora, é bem simples, né, gente? A colher, ela é feita de metal, né? Sendo, portanto, atraída pelo ímã. Já o carrinho, ele é feito de madeira. E esse material, ele não é atraído pelo ímã. Ok, gente? Então, as questões foram essas. Vamos lá para o assunto de hoje. Iremos falar sobre campo magnético logo de início, né? Então, logo de início, você tem aqui uma pequena experiência. Vamos acompanhar aqui o que foi que fizeram aqui nessa experiência, né? Bom, em uma aula sobre ímãs, a professora de Mariana apontou uma folha de papel apoiou uma folha de papel sobre 2 livros. Ela também desfiou e cortou uma lã de aço em pequenos pedaços, espalhando-se sobre toda a folha de papel. Do jeito que você vê aqui, ó, na primeira imagem. Em seguida, na segunda imagem, o que aconteceu? A professora pediu aos alunos que colocassem um ímã em forma de barra embaixo da folha de papel, bem no centro. Então, vamos ver o que aconteceu com os pedaços de lã de aço, né? Ó, ele fez esse detalhe aqui, ó.
O que ocorreu com os pedaços de lã de aço quando o ímã foi colocado embaixo da folha de papel? Pessoal, ó, ao observar o resultado dessa atividade, né, a professora ela observou que possivelmente os pedaços de lã de aço eles formaram um desenho quando o ímã foi aproximado do centro da folha de papel, né? Esse desenho aqui, gente, ele mostra a região de atuação do ímã ao seu redor, né? E essa atuação, né? Essa borda, digamos assim, a gente chama isso de campo magnético, né? Então, esse ímã, ele está presente somente nas regiões aqui que aparentemente se formou um desenho. Ok, gente? Então, o campo magnético é isso. A Terra ela também tem um campo magnético, né? Ela tem uma força de atração, certo? É um campo invisível, lógico. Porém, se você conseguisse fazer esse mesmo exemplo aqui, essa mesma experiência com o planeta Terra, né? Por exemplo, você iria ver o campo de atuação, né? O campo magnético de atuação da Terra. Ok, gente? Bom, vamos ver aqui, ó, campo magnético terrestre. Vamos entender aqui um pouquinho de história. Ó. Entre os séculos XV e XVII, época das grandes navegações, né? Alguns países da Europa eles desenvolveram e aperfeiçoaram técnicas de navegação que possibilitavam eles fazerem viagens cada vez mais longe, né? Então, as grandes navegações elas proporcionaram aos europeus a abertura de uma nova rota de comércio e de viagem, e também a novos territórios, como é o exemplo aqui do nosso país, o Brasil. Ok? Então, as longas viagens marítimas, elas exigem vários conhecimentos da tripulação, como, por exemplo, ó, técnicas de orientação geográfica. E um dos instrumentos de orientação geográfica utilizado na época das grandes navegações, pessoal, era a bússola. O que é a bússola, na verdade, né? A bússola, pessoal, ela é composta de uma agulha magnetizada que se mantém alinhada aproximadamente, né, na direção norte-sul geográfica da Terra. Ok? Então, pessoal, o que mantém a agulha da bússola alinhada na direção norte-sul geográfica? Pessoal, a resposta a essa questão ela está relacionada com a influência do campo magnético terrestre. Por exemplo, a Terra, gente, ela possui um campo magnético, como eu citei agora há pouco, né? Como se existisse um grande ímã dentro da Terra, que é o nosso núcleo. Então, esse campo magnético ele influencia a posição da agulha imantada da bússola, né? Mantendo-se alinhada aproximadamente na mesma direção, norte e sul. Ok, gente? Então, por isso que a gente consegue ver, né, as bússolas, né, porque elas ficam alinhadas, né, na direção dos polos geográficos terrestres. Até os animais, pessoal, eles têm essa bússola interna, né? Vamos entender aqui, por exemplo, algumas tartarugas. Ó. Os animais e o campo magnético terrestre. Alguns animais percorrem longas distâncias, mas você sabe como se eles se orientam geograficamente no ambiente? Vamos lá. O campo magnético da Terra ela é considerada um dos mais importantes meios de orientação geográfica para muitos animais, tá? Como, por exemplo, morcegos, tartarugas marinhas e até mesmo borboleta e algumas bactérias. Lembrando, pessoal, que essas borboletas que está descrita aí, elas são principalmente aquelas consideradas migratórias e elas percorrem longas distâncias, né, durante a sua vida. E já essas bactérias, né, elas possuem, as bactérias que possuem esse tipo de orientação, elas são chamadas magnetotáticas, né? Magnetotáticas. Ok, gente? Então, até o momento, a gente não sabe ao certo como esse mecanismo funciona, né? Mas, no entanto, sabe-se que esses animais eles possuem pequenos cristais de magnetita no corpo,
E esses cristais ele funciona como se fosse uma bússola, né? Então, por exemplo, as tartarugas marinhas, elas fazem os ninhos delas nas areias das praias, né? Lá elas colocam os ovos. Após o nascimento, o que acontece? Os filhotes, eles vão para o mar. E aí eles iniciam uma longa jornada em mar aberto, em busca principalmente de alimento e de condições adequadas ao seu desenvolvimento, né? Ao seu crescimento. Então eles se viram sozinhos. Né? Isso os que sobrevivem, certo? No mar, gente, as tartarugas, elas percorrem milhares e milhares de quilômetros. Quando elas atingem a fase adulta, elas são capazes de retornar ao local de onde elas nasceram, para se reproduzir. Mas como é que isso é possível? Né? A magnetita, gente. A presença da magnetita no corpo desses animais, ela permite que eles identifiquem algumas características do campo magnético da Terra. Certo? E essa, por sua vez, o auxiliam na orientação geográfica. Certo, gente? Então, pessoal, ó, o campo magnético terrestre, ele possui algumas características, por exemplo, ó, como a inclinação e intensidade. E isso varia ao longo da superfície terrestre. Então, cada local na superfície terrestre apresenta um tipo de assinatura magnética, que pode ser identificada por alguns animais, como é o caso dessas tartarugas, certo? Bom, aqui é a primeira questão, vocês vão fazer aí. Vamos falar agora sobre eletroímãs, né? Também o eletroímã, pessoal, ele tá aqui iniciando com uma experiência, né? Uma determinada professora, né? Ela iniciou aqui uma experiência para dar uma aula. Então, na aula, ela entregou a alguns alunos o quê? Um fio condutor de 1,5 metro de comprimento, um prego, uma fita adesiva, uma pilha e clipes de metal. Então, como foi que ele fez? Foi que eles fizeram com isso. Primeiro, eles enrolou o fio condutor ao redor de um prego, deixando livre cerca de 15 centímetros de cada extremidade, certo? E aí foi fixado o fio no prego com uma fita adesiva, né? Depois, gente, eles fixaram parte desencapada de uma das extremidades livre do fio em um dos polos da pilha, né? Pegou aqui uma ponta do fio, desencapou e colocou em um dos polos da pilha. E para isso ele utilizou fita adesiva. Com o dispositivo montado, foi o que aconteceu. Eles encostaram a outra extremidade livre do fio, né, no outro polo da pia, formando uma corrente contínua, certo? Em seguida, pessoal, eles aproximou o dispositivo dos clipes metálicos. Ele pegou aqui o prego e aproximou dos clipes. Aí eu pergunto, o que você acha que ocorreu com os clipes ao realizar a etapa? Quando eles encostaram o prego nos clipes, os clipes eles grudaram no prego, como se o prego fosse um imã, tá? Os resultados observados se assemelham às propriedades de um imã? Sim, gente. O que surge no fio condutor com a realização da etapa? Surge uma corrente elétrica no fio condutor, tá? Então, o surgimento, surge também, gente, um campo magnético ao redor do fio. Não surge também um campo magnético, ok, gente? Então, o dispositivo que foram montados por essa experiência, a gente chama isso de eletroímã. E esse dispositivo, ele se comporta exatamente como um ímã, quando uma corrente elétrica ela percorre seu fio condutor. A corrente elétrica ela surge quando o fio condutor do eletroímã ele é conectado a um gerador de energia. Um dos efeitos dessa corrente, gente, é o surgimento de um campo magnético ao redor desse fio condutor. Deu para entender, gente? Então, você acha que os clipes de metal continuarão sendo atraídos
pelo eletroímã, caso o fio condutor seja desconectado da pia. E aí, você acha que vai ficar ainda? Não, gente, não vai. Por que que não vai? Porque as propriedades magnéticas do eletroímã, eles não são permanentes. Então, pessoal, quando você cessar a corrente elétrica, cessa também o campo magnético. Olha só. Ao desconectar o fio do gerador, a corrente elétrica cessa e o eletroímã perde suas propriedades magnéticas. Assim, gente, diferentemente de um ímã, as propriedades magnéticas de um eletroímã não são permanentes. O eletroímã, gente, ele possui aplicações podendo ser utilizadas em campainhas elétricas, né? Como é o caso lá do sino lá da escola, né? Quando vai tocar para ir para casa, para ir para o intervalo, né? Para o recreio. Alguns eletrodomésticos também e fechaduras elétricas, por exemplo, né? Então, pessoal, o funcionamento de um eletroímã, eles nos mostram que existe uma relação entre eletricidade e magnetismo. E essa relação ela foi observada, né, mais ou menos em 1820, por um cientista dinamarquês chamado de Hans Christian Oersted, né? O Oersted, ele percebeu que a agulha de uma bússola ela mudava de posição quando estava próxima de um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica, né? Então, com isso, qual foi a conclusão dele? De que esse fio condutor ele apresentava um campo magnético, né? E com isso surgiu o eletromagnetismo. O eletromagnetismo, gente, é uma área da física que estuda essa relação. Tranquilo, gente? Bom, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, né? E não deixe aí de fazer as atividades, tá bom? A próxima aula a gente vai falar sobre astronomia, tá? Que é início do capítulo 12 e se inicia na página 216. Tá bom, gente? Então, boas atividades e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.